A Teologia de Paulo. Aula 1. Questões introdutórias. Podemos pensar que fazer teologia de Paulo é relativamente fácil, basta irmos direto aos seus escritos, estudá-los e sintetizar nossas conclusões. Mas, existe uma série de coisas a serem feitas antes de podermos dar este passo. Nesta aula e na seguinte abordaremos as questões introdutórias relacionadas com o estudo do pensamento do apóstolo. Quais cartas de Paulo? Qual a importância de definir-se o Corpus Paulinus para a teologia paulina? Corpus Paulinus é o nome que se dá às 13 cartas atribuídas a Paulo. Elas são a principal fonte de nosso conhecimento sobre a pregação do apóstolo, outra fonte são seus sermões em Atos. Entretanto, desde o surgimento do método histórico-crítico no final do século XVII, estudiosos passaram a questionar a autoria paulina de algumas destas cartas. Para eles, algumas delas não foram escritas por Paulo, mas por admiradores e imitadores do apóstolo, anos após a sua morte. Mais e mais estudiosos passaram a adotar esta teoria. As únicas cartas cuja autoria paulina permaneceu indisputada foram Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Estas 4 ficaram conhecidas como Hauptbriefe, um termo em alemão para cartas principais. Qual é o problema? As dificuldades levantadas contra a autoria paulina de algumas das cartas do Corpus Paulinus, como diferença de vocabulário, diferença de temas teológicos, estilo diferente, eclesiologia muito elaborada para o primeiro século, podem ser respondidas se nos lembrarmos que Paulo escreveu ao longo de 15 anos, que usou amanuenses, que suas cartas tratam de diferentes assuntos levantados por diferentes situações, diferentes igrejas, e que a eclesiologia do primeiro século já era bem elaborada, como o livro de Atos nos mostra. Estudiosos comprometidos com a integridade das 13 cartas têm satisfatoriamente respondido aos argumentos levantados em contrário. Fará muita diferença se adotarmos um cânon curto, Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, ou um cânon longo, todas as 13 cartas, pois as cartas disputadas contêm temas da pregação de Paulo que não encontramos nas 4 Hauptbriefe. Em nosso curso adotaremos o cânon paulino longo, pois entendo que até o presente não existem evidências convincentes e irrefutáveis para abandonarmos o entendimento da Igreja através dos séculos de que Paulo é o autor das 13 cartas. Estudos mais detalhados sobre a questão da autenticidade serão feitos na disciplina sobre inspiração e cânon. 2. Qual a fonte da teologia de Paulo? De onde Paulo tirou suas ideias? Uma outra questão importante é sabermos quais as fontes do pensamento de Paulo. Ou seja, de onde ele tirou as ideias que aparecem exclusivamente em seus escritos, como a comparação de Jesus com Adão, o conceito da transformação dos corpos dos crentes vivos por ocasião da parousia, vinda do Senhor, ou ainda as exortações e recomendações éticas, práticas e morais que ele passa aos cristãos. Paulo era um homem de 3 mundos. Foi educado, como judeu, na religião e cultura hebraica, a qual pertencia por nascimento e tradição. Viveu no mundo grego, cuja cultura, religiões e maneira de encarar o mundo eram dominantes em seu tempo, e pertencia ao mundo romano, como cidadão do mesmo. A multiculturalidade de Paulo levanta uma das mais complexas questões relacionadas com os estudos paulinos. Qual destas culturas exerceu maior influência em seu pensamento? Que cosmovisão moldou sua teologia? E que filosofia e religião acabaram por formar seu pensamento? Ou será que foi um pouco de cada? A questão da origem do pensamento religioso de Paulo tem exercitado os seus estudiosos por séculos. A importância disto é muito grande para entendermos Paulo. Suponhamos que Paulo, apesar de judeu, era basicamente um grego, em sua maneira de pensar e de ver o mundo. Logo, quando formos estudar sua pregação, deveremos procurar paralelos no mundo grego, em sua literatura, filosofia e religião. Aliás, esta é uma ideia defendida por muitos estudiosos de Paulo, que ele era um judeu da dispersão, e, portanto, muito influenciado pela cultura helênica, pelas religiões gregas, pelo dualismo grego entre o mal e o bem e pelas ideias do neoplatonismo de sua época. Alguns, como os antigos estudiosos da escola alemã de Tübingen, chegaram a pensar que Paulo era um grande
gnóstico, e que suas ideias como união com Cristo, a presença de Cristo na ceia e mesmo o próprio conceito de que Cristo encarnou, morreu e ressuscitou para salvar pecadores foram tomadas de empréstimo por Paulo de antigas religiões pagãs de mistério. Assim, quando eles estudavam Paulo, procuravam paralelos no gnosticismo, nas religiões gregas e nas lendas e mistérios de religiões dualistas. Dois tipos de judaísmo? Os judeus na época de Paulo se concentravam em dois lugares, na Palestina e na dispersão, nome dado ao Israel espalhado pelas cidades gregas e romanas do Império. As maiores colônias judaicas estavam em Alexandria, em Roma e na Mesopotâmia. Os judeus da dispersão praticavam um judaísmo mais ameno, por causa da distância do templo, o contato constante com os gentios e a força influenciadora do helenismo. Entretanto, mantinham-se leais às principais instituições judaicas, como o sábado, a circuncisão e as leis. Sobre alimentação. Paulo era um judeu da dispersão, foi aparentemente criado em Tarso e sua educação rabínica se deu em Jerusalém, Atos 22.3. Muito embora o judaísmo da Palestina fosse mais rigoroso por causa da presença do templo, dos fariseus e escribas, não devemos postular uma diferença muito grande entre estes dois tipos de judaísmo. Porém, para um grupo crescente e mais influente de estudiosos, o background de Paulo era o judaísmo, especialmente o tipo de judaísmo existente na dispersão, fora de Jerusalém, nas cidades gregas onde havia colônias judaicas e suas sinagogas. Paulo havia nascido em Tarso, filho de fariseu. Recebeu a educação padrão dos judeus nas escrituras sagradas. Muito embora também tivesse recebido uma educação no helenismo, predominou nele sua educação judaica. Assim, devemos buscar nas escrituras dos judeus, o Antigo Testamento, as fontes do pensamento de Paulo. Certamente comparações e paralelos com o mundo helenista poderão nos ajudar, já que Paulo era cidadão de dois mundos. Mas é no judaísmo do primeiro século que encontramos a matriz do seu pensamento. Além disto, devemos mencionar mais duas outras influências decisivas na pregação do apóstolo. Primeira, os ensinos de Jesus. Muito embora Paulo não tenha conhecido a Jesus Cristo pessoalmente, certamente recebeu os ensinamentos dele dos que já eram cristãos anteriormente, como por exemplo, sobre a ceia, 1 Coríntios 11, 23. Segunda, o ensino da Igreja Apostólica. Quando Paulo se converteu a Cristo, a Igreja já estava em existência. Através dos muitos contatos que teve com os cristãos, em Jerusalém e em Antioquia, Paulo tomou conhecimento e absorveu o ensinamento da Igreja. Por exemplo, ele diz que recebeu os pontos fundamentais da fé, como a morte de Cristo por nossos pecados e a sua ressurreição, 1 Coríntios 15, 3-4. A expressão recebeu indica a transmissão por via oral de uma tradição reconhecida. Paulo provavelmente recebeu da igreja primitiva a tradição oral, originada com o próprio Jesus, quanto à sua morte e ressurreição. Isto significa que ao estudarmos o pensamento de Paulo, devemos buscar entendê-lo à luz das Escrituras do Antigo Testamento, do ensino do Senhor Jesus e da mensagem da Igreja Apostólica, que se encontra refletida nos demais escritos do Novo Testamento. Há temas na pregação de Paulo que não encontramos explicitamente nestas fontes. A originalidade deve ser creditada à contribuição pessoal de Paulo, que sob a orientação do Espírito de Deus, revelou-nos ainda mais profundamente o mistério de Deus, Cristo, Efésios 3, 4. 3. Paulo mudou sua teologia com os anos? O que Paulo escreveu no fim da vida estava em harmonia com seus primeiros escritos? Apesar de inspirado por Deus, Paulo continuou sendo um ser humano normal, sujeito ao processo de crescimento, amadurecimento e envelhecimento, como todos nós. É frequente acontecer que escritores modifiquem seu pensamento e suas ideias com o correr dos anos, ao ponto de rejeitarem obras do início de suas carreiras, pois não mais refletem seu pensamento. Perguntamo-nos se Paulo não teria modificado suas ideias com o transcorrer do tempo, ao ponto de suas cartas mais maduras, como aos Romanos, contradizerem as primeiras que escreveu, como 1 Tessalonicenses ou Gálatas.
Alguns estudiosos acreditam que Paulo passou por um tão grande processo de mudança em seu ministério, que não se pode mais falar de uma teologia paulina, mas de várias, que foram-se alterando à medida que o apóstolo crescia, amadurecia e mudava. Suas cartas, dizem eles, não refletem um pensamento coerente e unificado, mas sim ideias contraditórias. É importante dizer que as supostas contradições apontadas podem e têm sido explicadas por estudiosos conservadores como diferentes ênfases motivadas pelo caráter circunstancial das cartas. Por exemplo, a aparente contradição entre uma atitude crítica do apóstolo para com a lei de Moisés em Gálatas e sua atitude mais amena e branda em Romanos explica-se levando-se em conta a situação em que Paulo escreveu Gálatas, missionários judaizantes querendo obrigar os crentes gentios a guardarem a lei de Moisés para serem salvos, e a situação e propósito da carta aos Romanos, dar uma explicação mais detalhada do evangelho que ele pregava. Esta explicação é muito mais coerente do que a hipótese de que Paulo teria sido repreendido por Tiago após ter escrito Gálatas e então modificou seu pensamento em Romanos, como defendem alguns. Podemos admitir que Paulo cresceu no conhecimento da fé e do mistério de Cristo durante seu ministério. Não acredito que ele descobriu tudo de uma única vez e através de revelação direta. O conhecimento de Paulo foi sendo aumentado mais e mais, não somente através das revelações do Senhor, mas através do estudo das Escrituras, da necessidade de dar respostas doutrinárias e práticas para os problemas das igrejas que havia plantado, através do convívio com os outros apóstolos. Porém, este crescimento gradual não implica em contradição interna no pensamento do apóstolo, da mesma forma que o caráter progressivo da revelação de Deus nas Escrituras não implica em contradição entre as diferentes fases. Conclusão. Em resumo, podemos afirmar os seguintes pontos relacionados com o estudo das cartas de Paulo, visando sintetizar sua pregação, e que já apontam para o tipo de abordagem que utilizaremos em nossa disciplina. 1. Devemos tomar todas as cartas que reivindicam ter sido escritas por ele, e tentar sintetizar o pensamento do apóstolo usando todas elas. 2. Paulo deve ser entendido à luz do background judaico, sem que se despreze sua formação helenista. As fontes de seu pensamento são as Escrituras de Israel, o ensinamento de Jesus Cristo e a tradição da Igreja Apostólica de Jerusalém e de Antioquia. 3. Podemos estudar as cartas de Paulo como um todo coerente, muito embora alertas para o fato de que as epístolas do final de seu ministério expressam o pensamento do apóstolo de forma mais completa.